Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o professor Felipe de Lápide e estou aqui para falar desse tópico tão importante intitulado Sistemas que integram embarque e desembarque na exportação. Para começar, vou começar com uma breve introdução aí do assunto e depois eu vou entrar em alguns conceitos importantes, tudo bem? O comércio internacional envolve basicamente os processos de compra e venda de bens e serviços. Né? E quando eu digo compra e venda, estou querendo dizer, estou me relacionando à importação e à exportação de produtos. Ou seja, exportação é quando eu trago produtos de fora, exportação quando eu levo produtos para fora, importação quando eu trago produtos de fora. Então, falar sobre operações internacionais é trabalhar com nomes internacionais, né, que norteiam esses produtos. Nomes não, normas internacionais, que norteiam esses produtos, né, que nos ajuda a garantir qualidade, que nos ajuda a garantir processo, que nos ajuda a garantir fiscalização e assim por diante. Além disso, é importante que haja uma facilitação da negociação, né, entre as nações envolvidas ou entre as empresas envolvidas, assim por diante, para que seja possível o crescimento, né, dessas potências, o crescimento dessa parceria, né, perante as trocas comerciais realizadas. Então, vamos estudar, né, ao longo dessa aula, vamos estudar sobre os processos de exportação. E aí nós iremos conhecer as características da exportação, né, que vai nos ajudar a alcançar os objetivos da nossa empresa, né? Então, quanto que eu quero vender ou para onde eu quero vender. Então, são pontos aí que vão influenciar, né, nessas tomadas de decisões. Sempre buscando garantir uma tomada segura de decisão, percebendo sua grande importância para o desenvolvimento tecnológico. O aumento da competitividade, o atendimento à expectativa do cliente ou do país que a gente está vendendo, o desenvolvimento do capital humano são pontos fundamentais nas nossas tecnologias, né, nos nossos investimentos, melhor dizendo, né? Então, investir em tecnologia, investir em mão de obra, investir em qualificação, investir em competitividade, vai nos garantir ou vai nos possibilitar atingir nosso objetivo. O planejamento é a base para todo e qualquer procedimento logístico, tá? Um bom planejamento, uma boa construção de estratégia, isso não tem jeito, né? Não tem para onde fugir, nós precisamos construir esse processo para garantir que na exportação, reforçar que na exportação é preciso estar atento sempre a processos que estão sendo executados, né? E aí eu vou trazer a questão de documentação. Algumas empresas, alguns órgãos que cobram diferentes documentações para garantir que o seu produto é de fato legal, né, que não tem nada de errado, para garantir que o seu produto é de qualidade, para garantir que você está vendendo de fato o que você diz estar vendendo, e assim por diante. E aí eu trago um exemplo, né, o impedimento da entrada ao país de destino e problemas jurídicos para as empresas remetentes. Né, então, se eu não tenho a documentação correta do meu material, eu vou ter provavelmente problema de recebimento, né, quando chegar lá no país final. Eu vou ter problema na empresa que fez esse translado, nesse transporte, porque o produto vai ter que voltar, então a empresa vai ter que arcar nesse primeiro momento com os gastos, com os custos e assim por diante. Então, nós temos aí apenas pontos negativos a serem citados e a serem tratados. Sendo assim, né, dessa forma, a documentação ocupa o topo de prioridade que devem ser avaliados como rigor, né? Documentação perante aí alguns órgãos que queremos tratar. Os principais documentos requeridos para a mercadoria que serão exportados
São, primeiro, a fatura pro forma, eh, ou pro forma invoice, como também pode ser chamado. Essa fatura pro forma é um documento que formaliza a sua oferta perante o importador. Então, olha, eu estou te vendendo tal quantidade, né, ofertando. Nela estão contidas informações como qual o produto que vai ser, qual o preço unitário, ou qual o preço por centena, ou qual o preço por milheiro que vai ser, a forma de pagamento, o prazo de entrega, entre outras informações ali relevantes. Algumas exportadoras não elaboram esse tipo de documento por questão de tempo, por questão de rotina, e pode acabar, né, às vezes pode ser que dá certo, tá dando certo, tô rodando sem problema, mas uma hora, se der problema, o problema vai ser grande, tá? Então é bom ter esse ponto de atenção aí. O próximo documento importante que a gente vai citar aqui é a fatura comercial, ou Commercial Invoice. O Commercial Invoice é emitido pelo exportador e representa a concretização da operação comercial. Então, deu certo, vamos fazer um documento que finaliza, né, tudo que foi discutido, que formaliza a compra, ou que formaliza a venda, enfim. É a fatura comercial, é a fatura, né, do que você está comprando. Confirma todas as informações colocadas na fatura pro forma, e é uma espécie de cópia formalizada, é o que está garantindo ali a sua compra. Outro documento muito importante a ser destacado chama Packing List, ou ainda também pode ser chamado de romaneio de cargas. O Packing List descreve a carga, ou seja, faz referência à embalagem, ao volume, né? Então eu estou comprando um produto, como que esse produto vai ser carregado? Como que esse produto vai ser embalado? Ele vai ser embalado em bandeja, entre uma bandeja e outra, vai ter um papel filme, vai ter uma manta para não riscar, para aliviar atrito. Quantas bandeiras vão por caixa? Quantas caixas vão no pallet? Quantas unidades tem por caixa? Ou eu dei um exemplo, né? Se fosse uma bandeja, mas se fosse a granel, quantas unidades vão dentro de uma caixa a granel? Então, tudo isso deve estar contido no packing list, tá? Do seu processo. Esse documento dá suporte à logística, porque tendo o conhecimento sobre as mercadorias que irão chegar, né, o importador consegue melhorar e adequar os seus recursos para recebê-lo, né, para receber o produto. E aí eu vou trazer um exemplo da empresa que eu trabalho. A gente trabalha fazendo tampa para uma das maiores empresas de perfumaria do Brasil. É, então a gente vende em milhões de quantidade. E cada produto tem o seu packing list, né? Porque alguns produtos são a granel, porque não risca, né? Ele chacoalhando ali dentro do caminhão não risca, então não tem problema. Alguns produtos são mais sensíveis, então a gente precisa embalar em uma bandeja, aí tem que colocar um papel entre uma bandeja e outra para não ter um atrito, aí tem todo um packing list específico. E já tivemos problemas do packing list não estar correto, de ir quantidade a mais no packing list, já tivemos problema do packing list não estar correto e acabar danificando o produto. Então isso é muito importante. O packing list é um dos documentos mais importantes, na minha opinião. Temos a nota fiscal, que muitos podem confundir com a fatura comercial, mas são itens diferentes. A nota fiscal é o documento fiscal usado na circulação de mercadoria, né, ou para garantir ali uma prestação de serviço. Nesse caso, será apresentado à Receita Federal. Então, vamos lá. A gente produziu lá um produto qualquer, eu vou colocar ele no caminhão e eu vou despachar ele para o meu cliente final. Vamos supor que eu vou despachar do Paraná para Bahia. Com certeza, em algum momento ele vai parar e vai passar em uma polícia rodoviária.
para medir peso da carga, para fazer vistoria, né, para ver se não tem nada de ilegal, enfim. Quando para na Polícia Federal, eles pedem a nota fiscal para garantir que não é roubado o produto, para garantir que você está carregando o produto, que você é, fazer um double check, né, para falar, nota fiscal vai estar falando que está carregando tanto produto de tal marca, né, ou tal produto em tal quantidade. E aí ele vai fazer esse double check para ver se é isso mesmo que está carregando. Então, a nota fiscal é importante não só nesse momento, como também depois da Receita Federal. Né? Quando o cliente recebeu a mercadoria, ele vai ter que declarar isso em algum momento. Então, a nota fiscal serve para isso. Temos também, como documento importante, as instruções de embarque. Então, nós temos o packing list, que é a instrução de embalagem, e temos a instrução de embarque. É um documento de instrução, ou seja, descreve como as operações de operação de exportação será realizado. Né? Então, por exemplo, contém dados do exportador, dados do importador, trajeto que deve ser feito, documentação que deve ser carregada, documentação que precisa ser emitida, e assim por diante. E aí, quando eu trato de dados de exportador e dados de importador, eu estou me referindo ao nome da empresa que está comprando, CNPJ, localização, nome da empresa que está vendendo, CNPJ, localização, quantidade, o que você está comprando, o que você está vendendo, né, qual o produto, qual o trajeto deve ser feito. Então, vai do Paraná para a Bahia, né, vai passar pela rodovia X, vai passar, ou vai de avião, de um aeroporto para outro. Então, e tudo isso é importante que esteja na instrução de embarque para garantir que não haja dúvidas, né, pela equipe responsável ali por fazer esse monitoramento. É importante ressaltar que algumas empresas exportadoras não elaboram esse tipo de documentação, assim como nós citamos lá na fatura pro forma, né, ou pro forma invoice. E por que eles não elaboram esse tipo de documentação? Por conta de processo, por conta de rotina, por conta de agilidade, às vezes não é tão ágil, às vezes as pessoas trabalham já nesse setor há muito tempo, já sabem como lidar com a situação, então acabam postergando, né, a criação desse documento, e nesse postergar a criação acaba sendo esquecida. Não é o ideal, tá? Não é o ideal é que toda a documentação seja realizada, mas, enfim, existe aí essa falha de processo em muitas empresas que é importante que seja destacado e evitado. Né? É importante que seja evitado também. Na sequência, nós temos aí o registro de exportação. O registro de exportação também é conhecido como RE, justamente a sigla para registro de exportação. O registro de exportação nada mais é do que o despachante aduaneiro realiza a solicitação da, do despacho e necessita de uma autorização. Então, segundo a Receita Federal Brasileira, é o conjunto de informações de natureza comercial, natureza financeira, que vai envolver questão cambial, questão fiscal e assim por diante, que vai caracterizar, responsável por caracterizar a operação de exportação de uma mercadoria que vai definir ali o seu enquadramento. Então, vamos lá. O registro de exportação está diretamente relacionado com a Receita Federal, né, vai envolver órgãos aí que relacionam a moeda, né, o câmbio, dólar, enfim, vai envolver operações que envolvem toda a parte fiscal do processo, toda a parte comercial, justamente para garantir a integridade do produto de forma legal, né, para garantir que você não está importando, não está comprando ou vendendo nada de ilegal. E a gente precisa dessa autorização. Por quê? Uma vez que eu tenho um documento que diz, olha, essa mercadoria é legal, tá? Ela está sendo vendida por X dólares, está aqui a nota fiscal dela, está aqui o registro financeiro dela,
tá tudo certo, pronto, pode enviar para outro país. Então essa liberação, essa autorização por parte do despachante aduaneiro para garantir que não vai ter problemas no futuro próximo. Temos ainda a declaração de exportação. A declaração de exportação é também realizada por intermédio do despachante aduaneiro. A, é importante destacar que a declaração de exportação contém informações da nota fiscal e do registro de exportação, e também que é o momento em que se dá início ao despacho perante as autoridades aduaneiras. Então vamos lá. No slide passado, eu comentei a respeito da, do registro de exportação, que é aquela autorização. Ok, eu autorizei. Está autorizado, mas eu posso despachar amanhã, eu posso despachar semana que vem, eu posso despachar mês que vem. Enfim, eu só estou autorizado, não estou despachando, eu autorizei o despacho. Aí vem a declaração de exportação. A declaração de exportação vai pegar o registro de exportação e toda a documentação que nós levantamos até o momento e vai realizar de fato o despacho aduaneiro. Então é o momento em que de fato se dá o início do despacho perante as autoridades aduaneiras. E a gente tem, né, essa documentação, que é a declaração de exportação. Temos aí também um documento conhecido como conhecimento de transporte ou carga. Esse documento está relacionado com o transporte marítimo. Aliás, pode estar relacionado com o transporte marítimo, assim como pode estar relacionado com o transporte aéreo, ou pode estar relacionado com o transporte rodoviário, ferroviário, enfim. Ele vai ser emitido pela transportadora, que contém basicamente algumas informações, alguns parâmetros, que eu já vou entrar neles. Mas antes, eu gostaria de comentar a respeito desses transportes, tá? Porque muitas vezes esses transportes que eu citei recebem outros nomes nesse documento, né? Nesse conhecimento de transporte ou carga. Então, o transporte marinho ele é denominado como BL. Aliás, pode ser denominado como BL, que seria o Bill of Landing. Já o transporte aéreo pode ser denominado aí como AWB, que seria o Airway Bill. Então, seria aí uma conta, entre aspas, né, uma conta aérea, uma conta marítima. O rodoviário seria o CRT, Conhecimento Rodoviário de Transporte. O ferroviário a gente pode chamar de TIF, que é o Conhecimento de Transporte e Mercadoria por Ferrovia. Tá? Então, só dando esse destaque para essa informação, porque né, vai que você se depara com essas siglas ou com esse tipo de nomenclatura, você já tem uma noção do que se trata. Tá? Que também é comum ser encontrado. Ok. E aí, como eu disse, independente de qual processo de transporte ele vai ser realizado, deve ser emitido pela transportadora, né, um documento que contém algumas informações básicas. Quais informações? Primeiro de tudo, dados do exportador e dados do importador, né? Ah, parece que fica repetitivo, né? Já tem um outro documento que exige isso. Sim, de certa forma é bem repetitivo, mas é para garantir que todos os setores estão alinhados, né? Porque a gente tem documentação relacionada à nota fiscal, a gente tem documentação relacionada ao despacho da aduaneira, a gente tem documentação relacionada ao transporte. Não é um documento, são vários documentos. E todos os setores, né, todos os âmbitos envolvidos precisam estar alinhados das informações, né? Tem que estar a par das informações. Por isso que às vezes parece que fica repetitivo. Então, como eu estava dizendo, nós temos aí dados do exportador e do importador, nós temos local de embarque e desembarque,
né, que o transporte vai realizar esse processo. Nós temos o tipo de embalagem. Ah, mas já foi discutido o tipo de embalagem do documento. Sim, já foi discutido aqui também, justamente para garantir que todos estão alinhados na mesma página, dá esse double check. Olha, aqui na documentação de transporte diz que é tal embalagem, mas no packing list diz que é outra embalagem. E aí, qual que está certo? Vai embarcar ou não vai? Né, sempre dando um double check. Valor de mercadoria também muito importante, principalmente para fiscalização, e valor do frete, né, importante para a empresa que está executando esse frete. Bom, seguindo aqui, nós temos uma outra documentação muito importante, que é o certificado de origem. O certificado de origem, pessoal, ele vai aliás, ele é um documento que ele te garante a origem da mercadoria. Certificado de origem, como o próprio nome sugere. Esse documento te garantindo a origem da mercadoria vai possibilitar com que exportadores ou importadores possam obter alguma vantagem em questão de decorrência de acordos internacionais, de legislação específicas, enfim. E depende o tipo de mercadoria que está sendo enviada e do local do destino. Então vamos lá. Como eu disse, vamos entender juntos. Como eu disse, esse documento atesta a origem da mercadoria. Então vamos pensar em uma situação em, parou na rodovia para fiscalização da Polícia Federal. Deu algum problema, né? Tem alguma inconsistência, tem algum produto ilegal ali no processo. O que eu posso fazer? Você pode rastrear a origem por meio do certificado de origem e começar a investigar o que tem de errado, ou por que está errado, ou o que tem de ilegal, faltou documento, é um produto ilegal mesmo, né? Aqui serve mais um backup, eu diria, né? Aqui seria mais um documento de segurança do que um documento de utilização propriamente dito. Mas enfim, muito importante também. Algumas empresas não realizam essa certificação de origem por conta de confiança, né? Ah, eu já sei de quem eu estou pegando, eu já sei quem que está dirigindo, não vai ter problema, eu sei que minha equipe fez todas as outras documentações certinhas, enfim. Então algumas empresas também acabam não fazendo e aí é um pouco particular. E aí eu destaco que a empresa que eu trabalho realiza todas essas documentações, tá? Às vezes pode não ser tão completa quanto a gente vem apresentando, né? Então, por exemplo, lá no item anterior, eu falei do conhecimento de transporte ou carga, né? E aí eu citei ali documentações como dados do exportador, dados do importador, local de embarque, local de desembarque, tipo de embalagem, valor de mercadoria, valor de frete, assim por diante. Pode ser que a empresa que eu trabalho não coloque todas essas informações. Pode ser que a empresa coloque algumas dessas informações, mas está fazendo, né? E aí, juntando todas, tem um certo nível ali de informação completa, né? Caso precise, somente para não passar nenhum perrengue, né? Não passar necessidade em algum momento. Então, como eu estava dizendo, o certificado de origem é mais uma questão de backup, né, para garantir essa segurança, né, para dar esse conforto para os setores envolvidos, e depende muito da mercadoria que está sendo trabalhada, né, da mercadoria que está sendo envolvida, da quantidade que está sendo envolvida, do local que ela vai ser enviada e do local de chegada, enfim, depende de uma série de fatores. É preciso ressaltar que os documentos citados são os mais utilizados, tá? Como eu disse, nem todas as empresas realizam a confecção de todos os documentos, né? E existem outros documentos também. Então, esses são os mais comuns, né? Mas não exclui a apreciação, o surgimento ou a necessidade de outros que possam vir a ser necessários de acordo ali a especificação de cada mercadoria, né? Cada setor vai ter a sua em alguns casos, né, vai ter a sua documentação específica, a sua documentação própria. E aí eu gosto muito de citar o caso dos setores frigoríficos,
que existem uma série de documentações específicas para esse setor alimentício, né, setor alimentício de forma geral, para garantir que não que questão de validade, que não vai estragar, eh, questão de embalagem, que não vai romper, enfim, tem toda uma documentação mais específica, né, mais própria para o setor de alimentício, assim como também existe para o setor de remédios, né, medicação e assim por diante. Então, para finalizar esse ponto, é importante que você fique atento ao tipo de mercadoria e ao país que essa mercadoria está se destinando, né? Porque você tem que atender não só a documentação específica daquele produto, como também a documentação específica do país que vai receber. Então, eu vou exportar carne de frango daqui do Brasil. Se eu for exportar daqui do Brasil para o Paraguai, a exigência em questão de documentação vai ser muito menor do que se eu for exportado aqui do Brasil para o Oriente Médio. Por quê? O Oriente Médio, de acordo com a religião deles, né, predominante, o frango ou a galinha, enfim, o animal precisa ser morto. Não vou lembrar o certo, tá? Qual que é o procedimento. Mas se não me engano, tem que ser morto do lado que nasce o sol. Por questão religiosa. É, se você for vender para o Paraguai, provavelmente não vai ter essa questão religiosa. Né? Então você pode. Você não precisa ter um documento garantindo ou aferindo que isso de fato aconteceu no Paraguai. Mas se você for vender para o Oriente Médio, você tem que ter esse documento aferindo, né, garantindo que foi feito conforme o desejo deles. Então é importante que você fique de olho, né, que você se atente nesse ponto. Né, para qual país eu tô destinando essa mercadoria? Será que lá eles têm alguma norma específica, alguma exigência específica? Será que essa mercadoria em particular tem alguma exigência específica em questão de documentação? Ah, não tem, é tranquilo, então só envia. Né? Então tem esse ponto aí que devemos estar atentos. Aqui eu trouxe uma imagem só para exemplificar ali o processo de exportação. Né? Então sai. Opa, só deixa eu colocar aqui um ponteiro para a gente ilustrar. Então ele sai da empresa fabricante, que é o estágio 1, ele vai entrar, pode ser um caminhão, pode ser um carro, enfim, uma transportadora. Dessa transportadora, eu vou mandar para outro país, então muito provavelmente ele vai de avião ou via marítimo, tá? Nesse caso está de avião. Então ele vai para um aeroporto, ele vai ser direcionado um avião, do avião ele vai chegar em terra num outro país, onde ele vai entrar num caminhão, nesse caminhão ele vai passar por uma empresa, onde essa empresa pode realizar conferência e já distribuir, ou essa empresa vai realizar um outro processo e depois vai distribuir. Então, nesse momento, nós temos aqui algumas possibilidades, tá? Vamos imaginar que a gente está vendendo soja, né? Passou por todo esse caminho, chegou no outro país, esse país vai processar o soja, vai fazer um leite de soja. Fez o leite de soja, processou, vai para o caminhão e vai distribuir nos mercados. Dos mercados, a população vai lá e vai consumir. Tá? Então aqui é um caminho muito extenso, né? Nesse caminho muito extenso, nós temos diversos momentos de documentação, né? Então, o momento que vai entrar para exportação precisa da documentação específica. O momento que vai receber a mercadoria precisa de documentação específica. Então, tudo isso, né, acaba se tornando um processo muito complexo, muito maçante em alguns momentos, né, em alguns casos. Então, se você ter toda essa documentação que foi discutida e outras, né, que não foram discutidas, vai te garantir uma otimização do processo. Ainda falando aí da documentação utilizada para cadastros, agora a gente vai entrar na questão do cadastro no Syscomex. O Syscomex, pessoal, para aqueles que não sabem, é uma ferramenta pertencente ao Comex. Comex, então, é um órgão brasileiro de comércio em exportação, e o Comex possui essa ferramenta conhecida como Syscomex. Então, segundo o próprio portal do Syscomex, que seria um sistema integrado de comércio exterior, o objetivo então é aumentar a transparência
Então vamos lá, eu vou grifar aqui porque isso aqui é importante. É aumentar a transparência e a eficiência nos processos logísticos. Então, o Syscomex é uma ferramenta que busca aumento de transparência e aumento de eficiência do processo. Além disso, ele realiza também o controle das exportações e importações. Mas que controle que ele realiza? Ele realiza um controle a fim de simplificar o acesso ao serviço e sistema governamental. E aí, o Syscomex está muito relacionado à legislação, está muito relacionado à operação, para garantir maior facilidade e menos burocracia. Então imagina, a gente tem uma série de documentos que precisa ser feito. Só nessa aula a gente falou acho que de 8 documentos, que são os mais importantes ou são os mais utilizados. Fora outros, né, específicos, como já comentamos. Então tudo isso acaba se tornando muito burocrático, tem muita legislação por trás, né? Então o Syscomex tenta facilitar ou tirar um pouco dessa burocracia. O portal, então, possibilita o cadastro de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que têm interesse em realizar operações de importação e exportação. Então, muitos desses documentos podem estar ali de forma online, né, no seu cadastro, no seu portal, na sua ferramenta. Com o intuito, como já vimos, de facilitar, né, de deixar mais eficiente o processo. Então, as empresas precisam solicitar a habilitação ali do responsável legal, que vai fazer o manuseio do Syscomex. Então, essa solicitação é feita para o Comex, né, que é o órgão responsável. Feita essa solicitação, você vai credenciar o representante, tá? Uma pessoa jurídica, uma pessoa física, para fazer toda essa movimentação, para realizar todas as atividades pertinentes e relacionadas ao despacho aduaneiro, tá? E aí que vale destacar, tem que ser uma pessoa, obviamente, de confiança, né? Que vai garantir a inserção verdadeira de informações, né? Que vai garantir o processo correto. Esse processo, então, se divide em 3 etapas. O primeiro é a indicação do responsável legal, né, justamente isso que a gente acabou de falar. Depois, realizar o requerimento e o credenciamento do representante legal. Aliás, segundo, realizar o requerimento e depois realizar o credenciamento do representante legal. E agora eu vou falar rapidamente aí um pouco sobre esses processos. Então, no site da Receita Federal, onde consta o órgão Comex, a gente vai realizar o requerimento. Para realizar esse requerimento, é necessário preencher o formulário de requerimento de habilitação. É necessário. E aí, para você preencher esse formulário, você precisa estar em cópia de documentação, de identificação do responsável, da pessoa que você vai falar, olha, essa pessoa é a responsável legal pelo meu processo. Então tem que ter em cópia, obviamente, os documentos legais dessa pessoa, né? CPF, RG e assim por diante. Destaco que não precisa ser necessariamente uma pessoa física, a gente pode estar inserindo também uma pessoa jurídica, né? Nesse caso, a documentação seria referente ao CNPJ da empresa. Feito isso, a gente vai ter um instrumento de outorga de poderes para a representação da pessoa jurídica, quando for o caso, né? Então, porque nesse caso, se eu for colocar uma pessoa física para ser meu representante, é mais tranquilo. Né? Então, eu estou colocando uma pessoa física para representar a minha empresa perante o Comex. Agora, se eu vou colocar uma empresa para representar uma outra empresa perante o Comex, o processo é um pouquinho mais burocrático. E aí, eu vou precisar eu vou precisar outorgar poderes, ou seja, eu vou precisar dar poderes a essa empresa terceira, ou seja, pessoa jurídica, para falar, olha, essa terceira empresa tem poder para realizar solicitações, realizar manuseio no sistema do Syscomex, representando o nome da empresa X. É um pouquinho mais burocrático, mas também é possível.
Além desses documentos, outros documentos podem ser necessários, tá? Então é bom lembrar que nem toda operação de exportação precisa de habilitação no Syscomex, tá? Então são operações, algumas operações exigem, outras não, né? Mas todas podem ser feitas, né, habilitadas, vai garantir ali uma maior segurança, pelo menos. E aqui eu trouxe um exemplo. Então, por exemplo, a importação ou, aliás, a importação e a exportação ou internação intermediada pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o ECT, ou de empresas de transporte expresso internacional. Então, os Correios, por exemplo, quando a gente manda uma mercadoria, uma carta do Brasil para o Japão, do Brasil para qualquer outro país, eles não fazem essa habilitação no Syscomex. Imagina fazer isso, um órgão público fazer uma habilitação para o tanto de mercadoria que existe saindo do país. Né? Então, nesse caso, não há necessidade. Né? Mas empresas privadas que realizam essa exportação, aí já necessita. O maior desafio dos exportadores, então, é buscar sempre o desenvolvimento tecnológico, né? Vamos lá, empresas públicas, um correio não vai ter mão de obra suficiente para ficar cadastrando e habilitando documento por documento a nível Brasil, né? Muita coisa, é muita informação. Agora, uma empresa consegue, né, investe em tecnologia, uma empresa privada consegue investir em tecnologia e ter esse controle. Até uma tecnologia é responsável por aumento de competitividade global, é responsável por aumento visibilidade de negócio, atendimento às expectativas do cliente, questão de prazo, de preço, e também responsável por desenvolvimento do capital humano. A tecnologia da informação sendo empregada em prol da logística ajuda a quebrar distâncias, ajuda a quebrar grandes períodos de espera e ajuda a tornar o processo mais real. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, por exemplo, o transit time. Transit time, que é o prazo, é o prazo que vai do embarque de carga. É um desafio, tá? Um dos desafios da exportação. Acabei de falar da tecnologia, agora nós temos o transit time. O transit time é o prazo que vai do embarque de carga para o frete internacional até o desembarque no ponto de destino. Então, vem conseguir esse tempo, né, esse prazo, ele vem sendo reduzido de meses para semanas, para dias, uma vez que nós temos tecnologia agregada, nós temos redução de burocracia, nós temos otimização de processo, né, tudo isso favorecido, né, ou influenciado por uma questão global, né, que vem exigindo essa rapidez, né, essa agilidade no processo. Uh, Ainda a respeito dos desafios aí da exportação, nós podemos falar ou comentar o que falar a respeito dos clientes. Os clientes também entender o cliente é um desafio para as empresas, né? Então, os clientes são a chave principal, né? O porquê, é o motivo do porquê nós estamos exportando. Se não houvesse cliente comprando na Ásia, não ia enviar produto para lá, né? Então, entender a expectativa dele é muito importante, né? Entender o quanto ele está disposto a pagar é muito importante, né? Então, todo cliente cria valores, né, por meio de experiências vividas, ele acaba recomendando ou não o seu produto, isso é muito importante, né? Então, se você atende a expectativa de um, ele vai recomendar e vai atender a expectativa de outro, e vai criando essa cadeia, né? Então, isso é muito importante que seja pensado. E, portanto, a cada expectativa não atingida, menor valor será atribuído àquela empresa, né? Então, se eu não atendi a expectativa do cliente, ele vai falar negativo para o colega dele, que vai ter uma imagem negativa da empresa como um todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente está trabalhando com importação e exportação de produtos. Devemos lembrar que todos os envolvidos no processo logístico são peças fundamentais, né, para essa manutenção e para essa manutenção da cadeia de suprimentos. E aí, uma vez que eu citei cadeia de suprimentos, a cadeia de suprimentos vai desde o fornecedor, matéria-prima, até o consumidor final. É toda a cadeia, né? É todo esse processo.
E cada ponto deve ser trabalhado para que os efeitos gerados sejam satisfatórios. Nenhum empreendimento ou negócio deslancha se não houver investimento de capital inicial. Então, como eu disse, capital humano, perdão. Então, como eu disse, envolver em capital, envolver em tecnologia é fundamental. Por mais que haja um planejamento, por mais que haja uma estratégia, por mais que haja tecnologia, por mais que haja capital humano, eh, pode ser que haja problemas aí no meio do caminho. Por quê? Nem tudo isso que eu falei, né, todos esses fatores não vão garantir, o melhor processo possível, se as pessoas, né, se os envolvidos não se comprometerem para isso. Então não adianta ter a melhor tecnologia se eu não tenho mão de obra para manusear. Não adianta eu investir, em um transporte de avião e não marítimo, se eu não tenho, como levar a minha mercadoria até o avião, se eu não tenho tempo hábil para isso, enfim. Então são pontos que a gente deve pensar como um todo para garantir o melhor processo possível. Assim, como qualquer outro recurso, a manutenção, o desenvolvimento, tudo isso acaba se tornando indispensável para o nosso processo. Caso para o nosso despacho aduaneiro, para a nossa análise logística, os nossos especialistas e assim por diante. Então, o despachante aduaneiro são os responsáveis pelo trâmite da alfândega, pela exportação e importação. Os despachantes aduaneiros são pessoas, né, é uma ferramenta, é uma parte do processo fundamental na minha cadeia logística e acaba fazendo com que tudo aconteça, né? E aí eu vou envolver analistas logísticos, eu vou envolver outros setores da minha produção, da minha cadeia, que cada um tem o seu papel fundamental, cada um tem a sua chave, e aí entra a valorização dos recursos humanos. E aqui eu deixei por escrito nessa questão dos profissionais de gestão de pessoas que devem fazer essa valorização, né, dos líderes, dos gestores, que tem que dar a importância correta para cada pessoa, né, para cada função, porque se nós não tivermos esse reconhecimento de função, esse reconhecimento de atividade, a gente não vai ter um processo legal. Aqui eu deixei uma citação, portanto, podemos concluir que as decisões logísticas certas provêm de um conjunto de atividades baseado no planejamento, na cooperação e em previsões que contenham o mínimo de risco para os negócios. Aqui eu trouxe um exemplo, tá, para finalizar nossa aula. Então imagina aí uma empresa ACB decidiu começar a exportar seus produtos para o mundo. Seu planejamento associou 3 pontos que o departamento logístico julgou fundamental. O primeiro, estudar o mercado que você pretende atuar. Então, entender o que ele vai consumir, verificar se a empresa tinha real capacidade para atender a demanda. Então, aquele país vai querer consumir 1 milhão por mês. Eu consigo produzir isso por mês? Se consigo, ótimo. Iniciar o processo de habilitação da empresa para tal processo. Então, buscar documentação, buscar parceiros logísticos, buscar pessoas adequadas para fazer esse trabalho, enfim. Então, é todo um passo a passo, né, um passo a passo de etapas para garantir o melhor resultado possível. E aí finaliza nossa aula, pessoal. Eu agradeço imensamente você que me acompanhou até aqui. Deixei aqui algumas referências que foi utilizado ao longo dessa aula. E a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.